Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é sobre os poliedros. É a primeira aula relacionada aí à série de aulas que a gente vai estar trabalhando com vocês sobre geometria espacial. Bom, pessoal, vamos lá. O que é geometria espacial? Tá? A geometria espacial corresponde à área, da área da matemática que se encarrega aí de estudar as figuras do espaço, tá? Ou seja, aquelas figuras conhecidas como as figuras 3D, né? Que são as figuras tridimensionais, as figuras que possuem 3 dimensões, tá ok? Essas figuras, pessoal, elas são conhecidas como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais, como você pode ver aí na imagem abaixo, tá? Vejam que nós temos aí, então, alguns sólidos geométricos, tá? Eu vou citar alguns para vocês ali, ó. Por exemplo, o cubo, né? A esfera, certo? O paralelepípedo, a pirâmide, o cone, né? Embora vocês ainda não tenham estudado especificamente sobre cada uma dessas figuras, a gente pode relacionar elas a alguns objetos, né, que a gente encontra aí no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, o cubo a gente pode estar relacionando ao dado, né? A esfera a gente pode estar relacionando aí com a bola de futebol, a pirâmide a gente pode estar relacionando com as próprias pirâmides do Egito, enfim, né? Vários desses objetos a gente se depara com eles no nosso dia a dia, tá? E elas estão relacionados, né, esses objetos com esses sólidos geométricos, tá ok? Bom, uma outra coisa importante, pessoal, para estar comentando com vocês, é que esses sólidos geométricos, eles são divididos de acordo com as características que eles possuem, tá? Vamos lá, eles são divididos em poliedros, corpos redondos ou outros sólidos, tá ok? Conforme você pode ver aí nesse esqueminha que eu trouxe para vocês, certo? E o nosso primeiro objeto de estudo nessa videoaula vai ser, então, sobre os poliedros. Poliedros, então, pessoal. O que é um poliedro? Um poliedro é uma figura espacial formada por polígonos, ok? Que são aí as suas faces. A palavra poliedro, ela significa muitas faces, né? Vem lá do poli e do edros, correto? Como você pode observar aqui no texto. Bom, pessoal, nas imagens que eu estou trazendo aí abaixo, tem vários poliedros, tá? Eu vou usar dois aqui para estar comentando com vocês alguma coisa. Vamos lá. Esse primeiro poliedro aqui, ó, observem que ele é um poliedro quadrangular. Por quê? Porque as faces desse poliedro são formadas por quadriláteros. Aliás, esse quadrilátero, ele é nosso conhecido, ele é o trapézio, né? Já nessa outra imagem, observem que esse poliedro, tá? Ele é um poliedro aqui que ele é formado por faces pentagonais, ó, tá ok? Como você pode observar aí na figura, porque aí nós temos 5 lados, né? Para cada pentágono desse que forma aí as faces desse poliedro, tá ok, gente? Bom, outra coisa importante para a gente comentar também é que os poliedros se dividem em 3 grupos, ok? Quais são eles? Vamos lá, são os prismas, as pirâmides e outros poliedros, certo? Em seguida, eu vou estar falando para vocês, então, começando aí sobre os prismas. Bom, pessoal, prismas. Então, o que é um prisma? Um prisma é um poliedro que tem duas faces geometricamente iguais e paralelas, que são as bases do prisma, e as faces laterais são paralelogramos. Observem, então, tá, essa ilustração que eu vou trazer para vocês aqui abaixo, tá? Pessoal, observem aí esses 3 poliedros, né? Eles são considerados prismas por quê? Vamos lá. É porque eles possuem duas bases geometricamente iguais e paralelas, ok? Como você pode observar pela dupla de cores iguais, né? Ali, ó, as duas bases em amarelo, né? São geometricamente iguais e paralelas. As duas bases na cor rosa são geometricamente iguais e paralelas. As duas bases na cor verde também são geometricamente iguais e paralelas, tá ok? E também, por quê? Qual é a outra característica, né? Pelo fato de eles serem prismas? É porque as faces laterais são formadas por paralelogramos, tá? Em ambos os poliedros, ó. Observem que tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro, né? Todas as faces laterais são
são paralelogramos, né? Então é uma outra característica aí de quando a gente tem um prisma, tá ok? Então só para deixar claro novamente, para ser um prisma, a gente tem que ter as duas bases geometricamente iguais e paralelas, correto? E as faces laterais têm que ser paralelogramos. Classificação dos prismas, pessoal. Então, qual a nomenclatura que a gente utiliza aí para os prismas, tá? Então, os prismas classificam-se de acordo com o polígono da base, tá ok? Então, a gente vai olhar para o polígono da base para definir a sua nomenclatura. E conforme muda o polígono da base, muda também o nome do prisma, tá ok? Observe, então, esses 4 prismas que eu trouxe aí na ilustração abaixo, tá? O primeiro ali de cor roxo, tá? Ele é chamado de prisma triangular. Por quê? Porque as bases desse prisma são triângulos, né? Formado ali pelo polígono triângulo, tá ok? Já no prisma ao lado, a gente tem um prisma quadrangular. Por quê? Porque as bases elas são formadas por quadriláteros, correto? Agora, na cor verde ali, ó, nós temos o prisma pentagonal, né? Por quê? Porque as bases elas são formadas por pentágonos, né? E por último, nós temos ali na cor azul o prisma hexagonal, correto? Por quê? Porque a base ela é formada por um polígono ali que é o hexágono, correto? Então, conforme varia, conforme muda o polígono da base, consequentemente muda também o nome do prisma, tá? Por exemplo, se eu tiver um polígono da base aí, ó, né, em que a base, esse polígono tenha 10 lados, tá? O prisma vai ser chamado de prisma decagonal, tá ok? E assim, né, sucessivamente. Bom, pessoal, como você pode então ver aí na imagem abaixo, tá? Nós temos aí então os dois prismas, que são o cubo e o paralelepípedo reto retângulo, e a gente vai estar se aprofundando então nos estudos desses dois poliedros a partir aí da terceira aula relacionada à série sobre essas aulas de geometria espacial. Tá certo? Então essas duas figuras são bem importantes, a gente vai estar nos aprofundando aí nelas daqui aí nas próximas aulas, né? A partir da terceira videoaula relacionada aí a esses conteúdos, né? Envolvendo a geometria espacial. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as pirâmides, ok? Então, a pirâmide é um poliedro que tem um polígono, ok? Que é a base da pirâmide, que também é uma face dela, né? E triângulos que formam aí as faces laterais, correto? Que são determinados pelo vértice da pirâmide e pelos lados da base, tá? Olha só, olhem a ilustração aí abaixo, né? Então, gente, como vocês podem observar aí nessa imagem, diferentemente do prisma, a pirâmide possui apenas uma base, tá? Formada aí por um polígono, correto? Essa base, logicamente, também é uma face da pirâmide, né? E outra característica da pirâmide é que as faces laterais são formadas por triângulos, correto? E esses triângulos são determinados aí pelo próprio vértice da pirâmide, como você pode observar, né, aí na descrição, e também pelos lados da própria base. Tá certo, gente? Então, pessoal, eu trago aí mais 3 exemplos, mais 3 pirâmides para a gente reforçar um pouquinho isso que eu citei anteriormente, tá? Observem que tanto na pirâmide de cor azul, quanto na pirâmide de cor amarela, quanto na pirâmide de cor vermelha, a gente possui apenas uma base, correto? Que é formada aí por um polígono. Obviamente que essa base, né, ela é uma face da pirâmide. E também em todas essas 3 pirâmides, as faces laterais são formadas por triângulos, né? E esses triângulos, obviamente, que eles são determinados aí por causa do vértice da pirâmide e dos lados da base, tá ok? Então, pessoal, vamos agora à classificação das pirâmides, ou seja, né, a nomenclatura que a gente utiliza, tá ok? Então, as pirâmides, elas classificam-se de acordo com o polígono da base, tá ok? O que determina esse nome, essa classificação, é o polígono da base. Então, observem nessa tabelinha que eu trouxe abaixo aí, ó, tá? Quando nós temos uma pirâmide cujo polígono da base é um triângulo, então a gente chama de pirâmide triangular, tá? Como você pode ver nessa primeira pirâmide da sequência aqui, ó. Depois,
Ao lado, a gente pode observar que o polígono da base é um quadrilátero, esse na cor verde forte aí, ó, né? Então, por ser um polígono da base ser um quadrilátero, a gente classifica ela como pirâmide quadrangular, tá ok? Já nessa em cor amarelo, observem que o polígono da base é um pentágono, então a gente a classifica como pirâmide pentagonal, tá? Aquela última que aparece aqui na sequência, o polígono da base é um hexágono, ou seja, a gente vai classificar ela como uma pirâmide hexagonal. E assim sucessivamente. Então, conforme muda, né, o polígono da base, muda também a classificação das pirâmides. Bom, pessoal, também temos aí o que chamamos de outros poliedros, tá? Que são figuras, né, que não se caracterizam nem como prismas e nem como pirâmides, conforme vocês podem observar nessas figuras, então, ali abaixo, ó, né? Nenhuma delas são prismas, ok? Porque para ser um prisma tem que ter duas bases paralelas geometricamente iguais e as faces laterais têm que ser formadas por paralelogramos, né? E obviamente que elas também não são pirâmides, porque para ser pirâmide tem que ter ali apenas uma base, né, formada ali por um polígono, que é uma face ali da pirâmide, e as faces laterais têm que ser formadas por triângulos, né, que são determinados pelo vértice da pirâmide e pelos lados da base. Tá? Então, observem que nenhuma dessas figuras se encaixa nessas duas definições. Então, elas são consideradas como outros poliedros. Tá ok? Então, pessoal, entre esses outros poliedros, tá? Esse primeiro que aparece na imagem, aqui embaixo, ó, observem que ele tem um furo. Então, muitos de vocês, de repente, podem olhar para ele e falar assim, ah, professor, mas ele é um prisma, né? Por quê? Porque ele tem as bases paralelas e geometricamente iguais e é formado aí as faces laterais por paralelogramos. Só que acontece que ele tem esse furo, né? Ele tem esse espaço vazado. Então, justamente por isso que ele não é considerado um prisma, tá? Ele se encaixa aqui como outros poliedros. E esse ao lado, ali na imagem roxa, né, podem observar que ele tem também um espaço ali, ó, né, que a gente chama de reentrância, tá? Então, justamente por isso que eles não são considerados prismas, tá certo? Por isso que eles se classificam aí em outros poliedros. Então, tem que cuidar bastante na hora de fazer essa classificação aí, tá ok? Então, pessoal, para a gente finalizar, vamos ver agora um pouquinho sobre os elementos de um poliedro, tá? Então, os elementos são as faces, as arestas e os vértices, beleza? Então, vamos lá. A face, né? A face pode ser, né? Ela é a base e a superfície lateral, tá ok? As arestas são os segmentos de reta que resulta aqui, ó, na intersecção de duas faces. E os vértices são os pontos onde se unem três ou mais arestas, tá ok? Eu vou fazer a contagem com vocês aqui nesse prisma para a gente estar verificando. Então, vamos lá. Para as faces, a gente tem aqui, ó, uma face, né? Duas, três, 4, 5, 6 faces, como vocês podem observar, né? Então, duas faces compõem a base e nós temos as 4 faces laterais, totalizando, então, 6 faces nesse prisma, tá? Agora nós vamos fazer, então, a contagem dos vértices, que são os pontos que unem 3 ou mais arestas, tá? Então, ó, aqui nós temos 1, né? 2, correto? Vamos lá, 3, 4, aqui, ó, 5, aqui 6, aqui 7 e aqui 8. Ó. Então, como vocês podem observar, a gente tem 8 vértices, né? E as arestas, pessoal, ó, vamos lá, vamos fazer a contagem também, né? As arestas, então, a gente tem aqui, ó, uma, ok? Vamos lá, 2, depois 3, aqui em cima para fechar, ó, 4, né? Agora, 5, vai ficar meio tortinho, mas só para a gente fazer a contagem. 6, aqui, 7, aqui, ó, 8, né? Agora, 9, aqui, 10, esse pedacinho, 11 e aqui, 12, ó.
Então, como vocês podem observar, claro que ficou todo tortinho aqui, né? Mas a gente tem 12 arestas, né? Então, nesse prisma, pessoal, conforme a gente já fez agora a contagem, a gente tem 6 faces, né? Sendo 4 faces laterais e 2 bases. Nós temos 12 arestas e 8 vértices, tá ok? E aí, a mesma coisa acontece aqui. Eu não vou fazer a contagem de um por um, tá? Aqui na pirâmide, senão vai ficar muito cansativo. Mas então, aqui na pirâmide, vocês podem observar, podem pausar o vídeo, inclusive, fazer a contagem para conferir agora em seguida, ó, né? Mas aqui, então, nessa pirâmide, a gente tem 4 faces, ok? Uma é a base e 3 são as laterais, né? Nós temos 6 arestas, se a gente fazer a contagem, e também nós temos 4 vértices, tá? Então, basicamente é isso, pessoal, tá? Os elementos de um poliedro, eles são compostos por faces, arestas e também pelos vértices, tá ok? Então, pessoal, se você gostou aí dessa videoaula, deixa aquele like para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, né? E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, sinta-se à vontade para fazê-lo aqui no canal também, tá certo? Obrigado pela atenção de todos.